agradeço a participação de todos e eu estou muito feliz hoje em poder dar essa notícia, uma notícia que para mim é um sonho de cidade, quando se fala que nós queremos para Embu das Artes dar dignidade para a população através de políticas públicas. E o que representa essa dignidade é ter um governo realmente atuante, um governo que tenha boa vontade, um governo que seja honesto, que tenha caráter, que não seja envolvido com corrupção. E quando a gente faz todo um projeto e junto à população, que a gente vem construindo desde 2016 com a nossa candidatura à vereadora, onde eu fui a vereadora mais votada pelo Partido dos Trabalhadores, no momento que o PT estava sendo muito atacado, no momento que estava sendo difícil, que teve impeachment da Dilma, e a gente defendeu a estrela porque nós acreditamos em tudo que o partido faz de bom na vida das pessoas, como fez aqui em Embu das Artes. Então, sendo a vereadora mais votada, eu fiz um movimento de oposição ao governo que está aí, um movimento aprovando que era projeto bom e batendo de frente, lutando por todos os projetos ruins que foram apresentados por este governo. Denunciei, me posicionei, entrei no Ministério Público e em nenhum momento me furtei de colocar a minha posição e não simplesmente por ser oposição, porque o que acredito de um político, de uma política, é representar a população de fato na sua prática e não só no discurso, né? E a partir daí, no movimento de oposição, construiu-se esse desejo no grupo e na cidade de se ter uma renovação que de fato tem a política pública na veia, mas com vontade de fazer e não pensar no próprio umbigo. Foi quando a gente construiu a minha pré-candidatura, a minha candidatura para prefeita, e foi defendida naquele momento pelo Partido dos Trabalhadores, e eu fiquei em segundo lugar com mais de 27 mil votos. Para a gente foi uma vitória muito grande, porque no estado de São Paulo eu fui a candidata do PT mais votada, né? E em Embu das Artes isso representou um legado mesmo de tudo que a gente vem construindo com o trabalho social, construindo com as políticas públicas do governo federal. E foi com essa vontade, com essa esperança que eu fui para a rua em 2020. E o resultado só me animou e mostrou que estávamos no caminho certo. Em 2022, a pedido do presidente Lula, aceitei o desafio de ser candidata a deputada federal. Muitos não acreditavam nessa possibilidade de ser um projeto que tenha viabilidade, porque a campanha para deputada federal é muito difícil. Tem muitos candidatos que vêm tanto do Partido dos Trabalhadores como de outros partidos, buscar votos. Nós tínhamos outra candidata aqui, então foi uma campanha difícil. Mas novamente nós mostramos e quando eu aceitei esse desafio, eu conversei com o presidente Lula, eu aceito o desafio, mas eu quero que o Embu das Artes seja prioridade um governo federal, e ele aceitou e falou: o Embu está no meu coração, e ele sempre teve Embu das Artes realmente como projeto de vida para a população aqui, tem um carinho muito grande, né? Então, quando eu aceitei esse desafio, ao lado dele que eu levei a governo federal, o nosso presidente, levei o nosso candidato Haddad, e também tivemos a votação aí com mais de 37 mil votos, né? Então tinha gente que apostava que ia ter 5 mil votos, só 10 mil votos, a gente teve mais de 37 mil votos, mostrando que votaram na Rosângela. Não simplesmente porque era do PT, mas votaram porque era do PT, porque era apoiadora do presidente Lula, mas porque também era a Rosângela, que tem trabalho social, que tem história em muitas áreas, né? E esse resultado mostrou novamente que a população está buscando essa renovação, que o partido também tem que fazer essa transição geracional. E começamos a construir a nossa pré-candidatura novamente à prefeita. Nós tivemos aí o retorno do Geraldo, que foi bem-vindo, acolhemos o Geraldo, discutimos bastante, porque ele também colocou a pré-candidatura dele a prefeito, mas a nossa cidade é o nosso bem maior, né? Eu estou em Embu das Artes desde os 5 anos de idade com a minha família, e o que nós queremos para Embu das Artes é tirar das mãos de um governo que está prejudicando, principalmente na área da saúde, principalmente na área da educação, e é muito triste ver uma mãe sofrendo porque perdeu uma filha por negligência médica, por falta de medicação. E tudo isso fez a gente refletir e pensar no melhor projeto para Embu das Artes. E em setembro se reuniu a estadual do partido, a nacional do partido e o diretório municipal, né, o diretório executivo municipal. Conversamos, debatemos bastante e fizemos um acordo. Quem estivesse melhor na pesquisa, tanto quantitativa como qualitativa, seria candidato ou candidato a prefeito.
né? Passou-se um mês, o resultado tinha que ser antes do dia 28, porque dia 28 era o dia que iríamos decidir com base nas pesquisas. A pesquisa foi apresentada tanto para o meu grupo como para o grupo do Geraldo, e na pesquisa mostrou que a população está buscando realmente essa renovação. Hoje a gente aparece nas pesquisas no empate técnico com o candidato do governo. Na qualitativa, a gente mostra o sentimento da população, fala-se em renovação, fala em dar oportunidade para a nossa pré-candidatura, e foi justamente com base na pesquisa que o Diretório Municipal aprovou a minha pré-candidatura a prefeita de Buenos Aires, indicando o Geraldo para ser candidato a vice, e aí fica a cargo dele aceitar ou não essa indicação do partido. Mas o Partido dos Trabalhadores, no dia 28 de setembro, aprovou, por sua maioria, a minha pré-candidatura a prefeita, para poder defender um projeto que vai fazer uma frente ampla para poder defender em Buenos Aires, para poder acolher a população, para defender projetos, né? Fazer o nosso programa de governo ser de fato aplicado, e a população quer participar, a população quer ajudar, e eu estou me coloco à disposição para ser essa figura que represente de fato o sonho e a esperança de Buenos Aires, a empatia da população. E eu quero novamente agradecer vocês pela oportunidade de apresentar aqui, que foi decidido no Partido dos Trabalhadores, e me coloco à disposição também para perguntas e a gente seguir aí com um cenário que for melhor para o Buenos Aires, e eu tenho certeza que a população vai olhar com muito carinho a nossa pré-candidatura. Obrigada. Rosângela, sua Lando estava em foco. A minha pergunta eu falei com o Geraldo Cruz ontem, e perguntando a respeito da decisão do PT, e ele foi, digamos, econômico nas palavras, mas ele diz que continua pré-candidato a prefeito e que a decisão do partido, que o partido tem por decisão escolher o candidato em convenção. Queria saber se te surpreende ainda ele manter a pré-candidatura, já que o PT de Buenos Aires decidiu pelo seu nome, e o que você espera para convencê-lo a ser seu vice? Eu quero conversar muito com o Geraldo, até para a gente refletir juntos, e refletirmos juntos mesmo, né? A importância da nossa união. A pesquisa e a cidade mostrou que a gente precisa estar junto, que dividido é muito ruim, né? E nós construímos esse acordo juntos, né? Nós discutimos tanto com a estadual, nacional e o diretório e a executiva municipal o melhor projeto. E para não ficar entre Rosângela ou Geraldo, fizemos pesquisa para isso, para fazer a definição. Então nós definimos de acordo com a resolução nacional do partido, porque tem uma resolução que indica que as candidaturas precisam ser apresentadas e aprovadas até dia 30 de novembro. O partido entende a importância que é 2026, o partido entende a importância que é em Buenos Aires, nessa disputa em 2026, de ter uma prefeitura ajudando no processo de dar continuidade à defesa da democracia, e entendendo, eles aprovaram essa resolução para que todas as cidades indiquem os seus candidatos. Então não vai ter convenção ano que vem, não vai ter, o processo mudou, por isso que foi em resolução aprovada pela executiva do partido, executiva nacional, e todas as prefeituras, como Guarulhos, que também tinha uma disputa em Guarulhos, entre o Alencar, Eloy Pietá e o Brinquinho, se indicou o Alencar para ser o candidato a prefeito. Todas as cidades estão fazendo isso porque entendem a importância de se fazer logo para fazer o debate na cidade. Porque tem, como aqui em Bu, as outras prefeituras têm muita estrutura, tem a máquina, e se o PT realmente quer fazer parte da disputa, tem que iniciar o processo de uma forma antecipada, discutir com a população, olhar no olho, apresentar projetos, escutar, e não dá para fazer isso em julho do ano que vem. Rosângela, Souza Pereira, do Jornal da NET. De certa forma, já era esperado que você fosse a pessoa indicada, uma vez que seu nome estava espontâneo, você tinha um recall de 2 outras eleições. Então, de certa forma, já era esperado que você tivesse a indicação referendada pelo PT. Você disse que quer conversar muito com o Geraldo. Não conversou até agora? Por que o Geraldo não está aqui? Quando você faz uma coisa que para a cidade de Embu, esse momento aqui é até um momento histórico, porque faz muitos anos que a gente não se encontra, toda a imprensa regional, numa coletiva, faz um tempo já.
que isso acontece, né? Faz um tempo que não tem um momento assim que toda a imprensa regional participa junto. E se vocês entendem que precisam se unir, não estava na hora dessa história, já está um pouco mais elaborada publicamente. Eu não falei com o Geraldo, ao contrário do meu colega, mas como que ele disse, né? A gente vem conversando bastante, né? Depois da decisão das 3 esferas do partido nós tiramos data e pesquisa, chegamos a fazer agenda juntos, entendendo a importância. Agora é o momento de depois que sai o resultado, eu sei que é difícil, né? Porque quando eu aceitei essa proposta, poderia tanto da Geraldo como Rosângela. Por mais que a gente vem fazendo, né, trabalhando, mas na Quali poderia aparecer diferente, porque a Quali pega sentimento, né? A Quanti pega percentual, mas a Quali poderia pegar um sentimento diferente, né? Então saiu o resultado, a gente ainda não conversou, claro que, né, deve ser um pouco difícil, porque ele também tem uma história, ele né, eu considero o Geraldo o melhor prefeito de Embu das Artes, né? Isso não muda porque eu estou me posicionando porque sou a pré-candidata, né? Então acho que é buscar mesmo dar continuidade no diálogo, né? Estávamos já conversando, mas é dar continuidade depois do resultado. Aline. Aline Barros, Jornal Digital. Rosângela, então, assim, você é a única mulher que a gente está olhando no cenário, tem a Lili Aymar, lá de Araçariguama, né? Que é uma das candidatas também a prefeita, participou também nas intenções de voto com o próprio marido também. Se você olhar no cenário regional aqui, você é uma das únicas mulheres que está empoderadas, à frente, sendo candidata a prefeita. Como é que ficam as políticas públicas em relação às mulheres? Qual que é a parte que você vai defender? Violência contra a mulher? Qual que é o programa de governo que você vai defender em relação à Embu das Artes? Se tem esse tipo de projeto feito? E também, sabendo que você foi candidata a deputada federal, a gente sabe que é Iris Santos, né? Irmã do rei. Tá lá, como fica o diálogo, essa conduta, já que você está saindo candidata, né? E tem esse estreitamento. Como é que fica? Porque também ela é da parte do governo federal, né? A gente precisa entender como é que fica, porque o PT está lá e aí entender como é que fica. Eu acho que tem que pensar na cidade. Mas hoje, assim, eu estou como suplente deputada federal, tenho todo acesso ao governo federal, né? Eu tenho uma relação direta, não precisaria utilizar o apoio de uma deputada, né? Quando eu preciso marcar com o Padilha, por exemplo, vejo a agenda, eles conseguem agendar com o Marinho, então tem acesso direto justamente pela importância que é a nossa liderança aqui em Embu das Artes, né? E se precisar, para poder dialogar sobre a cidade, vamos dialogar. Porque eu falo que a gente não pode deixar o nosso povo sofrendo, né? Mas hoje o governo federal está muito amplo e muito aberto em torno da nossa candidatura. Acho que muito mais do que ela que é deputada federal, porque ela não faz parte da base do governo, né? Então é mais difícil até para ela conseguir alguns projetos, algumas ações do que a gente. Inclusive, a retomada da construção da Universidade Federal, nós que protocolamos, nós que vamos iniciar essa ação. A discussão também da construção do Hospital Geral também vai ser através da nossa liderança. E vamos fazer audiência pública aqui com Padilha e com outras figuras para poder falar sobre o assunto. E referente às mulheres, as mulheres são maioria, né? Então tem que ter um olhar diferenciado. Hoje o que eu vejo que as mulheres estão sofrendo muito é o cuidado da saúde da mulher. E uma proposta que eu defendo é o Centro de Referência à Saúde da Mulher. Tem que ter um acompanhamento preventivo, tem que ter um olhar diferenciado, ela tem que conseguir marcar uma consulta, ela tem que conseguir logo em seguida fazer o exame, apresentar um exame. Então uma defesa que eu faço também é a saúde da mulher. Sobre o combate à violência doméstica, é um projeto do governo federal que eu quero trazer para o Embu das Artes, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um local para poder acolher as mulheres, além de acolher, direcionar, encaminhar para o mercado de trabalho e a partir daí não deixar que ela volte para o local de agressão, para o agressor, porque muitas vezes volta por falta de oportunidade, falta de acolhimento, né? Mas esse índice acontece que é grande, é populoso ou não? Aqui em Embu das Artes só não me recordo, porque não tem... infelizmente, as informações adequadas nos portais, né? Rosângela, Manuel do Novo Jornal, eu acho que a pergunta seria mais para o presidente do partido. Eu ainda não me senti esgotado na questão do geral.
né? A gente entende que, se caminhando dentro daquilo que você está expondo, democraticamente ele deveria aceitar o resultado e dentro do seu grupo decidir vice ou vereador ou até mesmo apoiador dentro do partido. Mas não é a visão que eu tenho, por isso eu estou perguntando para o presidente do partido se isso já é definitivo, é uma decisão já tomada pelo estadual, federal e também municipal, não há volta nesta decisão, correto? Para mim? Rosângela? Senhor? Senhor presidente. Então vamos lá, gente, só para a gente pontuar. O PT tem o âmbito nacional, o âmbito estadual, municipal e em São Paulo também os zonais, né? E quem dá a última palavra nunca é presidente. Quem dá a última palavra em qualquer decisão dentro da nacional, estadual e municipal é o diretório municipal do PT. Todas as decisões importantes que o PT toma, que chega até a executiva, não sei se vocês se lembram, nós tivemos que expulsar, por algum motivo, um vereador. Não foi a executiva, não foi o presidente. Fez todo o trampo, o diretório encaminhou isso. E toda decisão do diretório municipal deve e tem que ser respeitada, né? Não tem outro encaminhamento. E na resolução nacional, e na reunião que a Rosângela já falou aqui em setembro, que nós tivemos uma reunião executiva municipal, GTE e executiva nacional, GTE e executiva estadual, onde a gente acordamos que, né, um dos critérios praticamente principal seria as pesquisas, que ia dar a linha, que ia dizer como seria a nossa definição. Mas toda a definição passa pelo diretório municipal. O diretório municipal encaminhou que para a prefeita é Rosângela Santos, para vice-prefeito é Geraldo Cruz. É lógico, né? Se amanhã ele falar, não me sinto bem, quero ajudar e vou ajudar, beleza, mas nós estamos contando, que eu tiro assim, Manuel, toda vez que você senta, e vocês estão da imprensa, vocês combinam ou fazem um acordo, é honrado, não é isso? E na minha visão é isso. E tudo que é acertado, sabe, que você fala, o que acontecer, eu estou junto, tem que acontecer, né? E o PT, vou falar não foi o Gabino, não foi o presidente, foi o diretor municipal que decidiu que Rosângela Santos é nossa pré-candidata a prefeito ano que vem. A não ser que ela não queira. Houve uma votação interna, Gabi? Pode explicar um pouco mais esse processo interno para a gente? O diretório municipal são 22 membros. Na verdade, assim, o diretório municipal são 44 membros. 22 titular e 22 suplentes, né? E dos 22, na reunião, né, o presidente não vota. Praticamente os 22, tem uma ressalva que 2 abstiveram, mas depois se ratificaram. Praticamente os 22 votaram e decidiram que Rosângela Santos é nossa pré-candidata a prefeito. E decidiu que o Geraldo Cruz é nosso candidato, pré-candidato a vice. Volto a frisar, a não ser que não queiram, sabe? Mas a questão da Rosângela está decidida. Ele pediu para reunir o grupo, só para completar, ele pediu para reunir o grupo dele primeiro, para poder tirar essa decisão no grupo, se aceita ou não, e depois retornar. O que a gente não quis, com o convite para a imprensa, perdeu o time da notícia. Então, se for esperar o Geraldo reunir o grupo, para depois trazer a decisão do grupo para cá, de sim ou de não, a gente perde também o time da notícia. Ele foi importante. Sim, 795, tá bom? Vamos lá, é a Mônica do Rádio Cultura Antenada. Boa noite, meu nome é Mônica Antonioni, sou da Rádio Cultura Antenada. Estou aqui, eu quero perguntar para a Roma, parabenizar primeiro, né, pela pré-candidatura e a prefeita. E lembrando que em 2020 foi a segunda mais votada, eu queria saber como que o PT, você, Rosângela, está pensando na questão das coligações, né,
como fazer para a gente ter uns candidatos a vereador. E uma prefeitura é bom trabalhar junto com os vereadores, né? Como vocês estão pensando nessa questão de coligação, como vai estar trabalhando? E outra coisa também, porque a gente já vai pegar uma prefeitura aí com um rombo aí, né? Que nem pagamento nas folhas do Conselho de Feito, então imagina como que vai estar no final, né? Como você está pensando em trabalhar essas questões? Sim, obrigada, Mônica. Assim, a questão das pré-candidaturas, assim, é um trabalho mesmo que tem que ser feito, né? Construção de lideranças, né? A princípio, em 2020, nós fizemos, né, desde o início do mandato, tinha muitas lideranças no entorno que se colocaram como candidatos a vereadores, mas que infelizmente depois, né, foi para outro grupo e a gente acabou não conseguindo, não deu tempo de construir, né, outras lideranças que conseguissem alcançar a vitória. Chegou próximo, né, como o caso da Miriam, que faltou 20 votos no PT, mas é muito difícil você construir assim da noite para o dia. Agora no momento, a gente já, depois que passou a eleição 2020, né, 2022, vem se construindo vários quadros, principalmente dentro do PT. Jovens engajados, no geral, mulheres, homens, todos com muita vontade de estar na Câmara Municipal para poder ajudar. Né? E dentro do grupo que está buscando essa parceria para estar dentro da Câmara, nós temos o PT e a Federação, que é o PCdoB e o PV, que já, né, é um acordo nacional. O PSOL e o Rede, que também estão federados, que já estão trabalhando junto dentro desse projeto. Estamos construindo bem com o PSB, que é o Abdan, que é o vereador de oposição, e também uma construção bacana com o PDT. Então, acredito que nós teremos aí em torno de 8 partidos, né? Estamos estudando mais um que ainda não dá para falar, porque a gente ainda está em conversa, mas acredito que 8 partidos aí, numa frente ampla, para poder derrotar esse governo que está aí causando todas essas ações, prejudicando a população, que tem muita chance de ganhar as eleições. Rosângela, Eduardo Toledo, Portal Taquarense. Eu sei que 2 dias atrás, eu entrevistei o Chico Brito. E ele foi muito enfático em dizer que, independente, muito provavelmente não vai ter segundo turno, vai ser difícil resolver no primeiro turno, ele falou que independente de quem seria o candidato, a oposição estaria unida no segundo turno. Você vê isso também, se o Chico for uma disputa contra o governo no segundo turno, ou se o Geraldo, na terceira candidatura for, você acha que a oposição vai permanecer unida para derrotar o Lula e Santos? A oposição, como agora se definiu o segundo turno, né, agora pode ser, eu acho importante ter a candidatura do Chico, se ele conseguir resolver a questão do processo jurídico dele, e aí caminhar para o segundo turno, né? Temos conversas avançadas, que no segundo turno a oposição tem que estar unida para defender o governo do Ney Santos, que é o deputado, mas é o governo Ney, porque ele direciona tudo que o Lula tem que fazer, né? Então a oposição com certeza estará unida, sim. Está presente aqui também junto com a gente, chegou agora o Márcio Amêndola, que representa o jornal Fato Expresso, a Vânia e o Edilson, que são do canal Bate-Papo do Cabo Edson. Aberto, não tem ninguém inscrito. Posso fazer uma? Pode fazer. Rosângela, quando você começou lá atrás, eu estava aqui passando um filme na cabeça, Gabino. Eu lembro da Rosângela aos 15 anos, Rosângela menininha, ali naquelas casas novas que foram construídas, perto do posto, que agora eu esqueci o nome do bairro, porque eu estou esquecendo as coisas, eu vivo. Não vou lembrar o nome do bairro. A Casa Branca, exatamente. E aí, foi uma das primeiras vezes que eu te vi, né, assim, fazendo seu trabalho e tal. Aquela Rosângela imaginava chegar nesse espaço de poder que essa Rosângela está ocupando e fazendo uma análise desde lá atrás, quando você era só uma menina que estava começando o trabalho de militância, você está preparada para encarar, todo mundo sabe o jeito, o trator de fazer política da eleição, você está preparada para encarar o trator? Com certeza, assim, quando eu entrei já no movimento social e depois me tornei vereadora, no primeiro ano do mandato, vendo as dificuldades que era poder aprovar um projeto, ali eu percebi que meu lugar ainda não era mais vereadora.
que para poder fazer algo tinha que ser no executivo. Porque eu sempre sonhei, eu já me vi assim, em ocupar cargos que pudessem fazer diferença na vida das pessoas, né? E quando a gente começou a construir a pré-candidatura a prefeito em 2020, a candidatura em 2020, foi justamente por isso, que a política tem que transformar a vida, dando qualidade de vida na saúde, educação, no lazer. Quando eu vejo esses jovens aí sem perspectiva de vida, sem vontade de estudar, sem vontade de fazer algo voltado para a cultura, é porque falta política pública, né? Eu tenho jovens, eu acompanho muitos jovens. Quando eu vejo o cursinho pré-vestibular que eu tinha na associação, contemplar mais de 600 jovens, e a gente não tem um cursinho pré-vestibular na cidade, por conta que não tem orçamento, que eles dizem que não tem orçamento, mas gastam mais de 4 milhões em festas, né? Gastam absurdos para poder jogar na comunicação, mas deixam de fazer política pública de verdade para mudar a vida das pessoas, né? Então, quando eu estava na liderança do movimento, lá no movimento, eu já sonhava em estar presente na vida das pessoas através da política pública. Olá, Marcos Cassiano, do Jornal Atual, tudo bem? Me permita 2 perguntas, porque elas são integradas. Primeira, como é que a senhora avalia o governo atual? Olha, eu acho que é um governo de oba-oba, que usa algumas ações para se promover de uma forma muito de ludibriar as pessoas, né? Vou te dar um exemplo. Em 2020 nós fizemos uma pesquisa, também uma pesquisa qualitativa, e aí com os grupos. Nos grupos que votavam no Ney, um entrevistador perguntou, mas por que você vota no Ney? Porque no período do Covid, ele deu tablet para todos os alunos, né? E eles fizeram propaganda do tablet, que tinha dado para os alunos. Mas aí o entrevistador perguntou, mas a senhora recebeu? Ela, não. Tem algum amigo seu que recebeu? Não. Conhece alguém que recebeu? Não. Né? Então, assim, mostra que a política desse marketing ofensivo vai à informação, mas de fato a pessoa não conseguiu ter aquele serviço, aquela ação, aquele projeto desenvolvido. Mas é um marketing, então eu considero um governo de oba-oba, que fala muito, mas na prática a pessoa não vive aquilo. Um exemplo mesmo é deixar faltar o mínimo, né, nos postos de saúde e falar que a saúde está mil maravilhas, né? Dizer que está fazendo várias obras e a gente anda pela cidade, várias obras paradas e as pessoas não tendo o mínimo para sobreviver. Tá, então, mediante a isso, a senhora disse que numa pesquisa vocês estão empatados num empate técnico, né? Então, a que se deve, a senhora colocou sobre o governo estar dessa forma e vocês ainda estarem no empate técnico. Isso não é preocupante para o PT? Então, eu considero para a gente uma vitória estar no empate técnico, porque eles estão com a máquina. Eles estão com todos comissionados na rua, eles estão 7 anos de governo, vereadores apoiando, secretários apoiando, a deputada federal, né, levando o nome, você tem o governo do estado aí apoiando, e a gente só é o trabalho formiguinha, conversando, reuniões pequenas, olho no olho, estar no empate técnico é uma vitória nossa. E aí é um desafio. Mas por isso mesmo que eu quis dizer, né? Por isso mesmo, está no empate técnico. Toda essa infraestrutura que eles estão a máquina por trás, a senhora tem qual a preocupação em vencer tudo isso? De que forma vocês pretendem mudar esse quadro? Apresentar projeto, por isso a importância do PT fazer a definição da candidatura. Porque sem definição era difícil, né? A gente estava na rua, tinha A, tinha B, mas é fulano, é ciclano o candidato. Definir a candidatura, aí é conversar com a população, estar nos bairros, trazer lideranças, conversar com os partidos, com as associações, com os sindicatos, trazer o governo federal para poder ajudar com os projetos, debater já o programa de governo, as ações que nós queremos para a Embu das Artes, e tudo isso são todos os dias, não tem mais nem manhã, tarde e noite, são todos os dias, olhando no olho da população, levando esperança. Com isso, eu acredito sim que a gente reverte essa situação e consegue ganhar as eleições. Rosângela, estrutura de campanha, como que você vê, da onde vai vir essa estrutura, o que você está imaginando que vai acontecer na sua campanha? Eu acredito que o Embu das Artes é uma prioridade para o PT,
né? Tendo em vista 2026, o presidente Lula. Eu não sei se no primeiro turno, se ele consegue vir, porque muitas agendas, né? Mas a Janja está bem cotada para vir para cá, né? Por ser uma candidatura feminina. E no segundo turno, a gente está contando muito com a presença do Lula aqui em Rio das Artes para ajudar. Acho que a credibilidade que nós temos, projetos, ser vista como um projeto de renovação e com conteúdo, ter o governo federal ao lado, que pode trazer muitos benefícios para Rio das Artes. Acho que essa estrutura é o que vai ser o diferencial. Não vai ser o dinheiro, vai ser a máquina, vai ser a gente conseguir trazer mais pessoas para o projeto. Tem algumas inscrições, acho que é priorizar primeiro, a Xandra está inscrita, vamos priorizar quem não falou ainda, tá? Então, o Adilson primeiro. A Rosângela, Gilson, Verbo Online. Eu queria entender por que o PT está insistindo ou decidiu por ter o Geraldo como vice, uma vez que você está dizendo que tem 7 partidos que fariam uma frente com o PT. Não seria não seria preferível o PT ter um candidato de um outro partido para ser o vice? Essa é a minha primeira pergunta. Permita uma segunda. Como é que você define o candidato que você vai enfrentar, que é o candidato do governo? Você entende que é o mesmo candidato, em relação às características, comparável, o candidato Hugo é comparável ao Ney Santos? Então, hoje, quando discutimos sobre a candidatura a prefeito e vice, nós avaliamos junto, né, com as esferas nessa reunião a importância da gente estar unido, né? E o nome do Geraldo é um nome que agrega a candidatura, né? Tanto a nossa renovação como a experiência, né? Então, por mais que a gente esteja discutindo a chapa pura, eu acho que agrega em conteúdo, né? Então, a gente não teria um problema com os outros partidos, né? Porque nós vamos discutir com eles, se o Geraldo aceitar esse desafio de estar na chapa como vice, eu acredito que não teremos problemas. Agora, se surgir um outro nome que agregue mais do que o Geraldo, né? Tem até, discutimos isso dentro da resolução, está aberto para a gente discutir também e debater. Né? Isso foi uma fala tanto minha como do Geraldo. Se der Rosângela e o Geraldo fica vice, e se surgir um outro nome, como que vai fazer? Vamos debater. Se der Geraldo e a Rosângela ficar com vice, se surgir outro nome que agregue mais, vamos debater. Né? Então está aberto, mesmo que o Geraldo aceite, ver que outro nome agregue mais, aí tem um debate para ver se constrói. O importante é o projeto estar firme e com possibilidade de vencer a eleição. Então a gente vai estar sempre discutindo. Então, se o candidato a vice pode não ser o Geraldo. Se numa discussão, se ele aceitando e tiver um nome que agregue em algum momento, a gente tem muita tranquilidade para ter esse debate, para verificar dentro do cenário, pesquisa, qual seria o outro nome que agregava mais. Mas vai depender que o Geraldo aceite, é isso? Não, isso daí já foi discutido, né? Se entender dentro do cenário, né? O nome do Geraldo hoje agrega muito, né? Hoje agrega renovação e experiência. Eu apareço no empate técnico, o Geraldo aparece em terceiro lugar. Hoje o nome dele agrega mais, né? E aí a chapa pura. Em algum momento do cenário tem outro nome que sobressai, que tem a possibilidade maior de ganhar a eleição. E aí a gente discute no debate, mas vai prevalecer o que for melhor para a cidade. Com relação ao Hugo Prado, em relação ao prefeito? O Hugo, desde da experiência que eu tenho com ele na Câmara Municipal, que eu vejo o Hugo como uma marionete do governo, né? É um fantoche mesmo, assim, tudo que o Ney manda ele faz. Tudo que ele, assim, não tinha nem discussão de projeto lá, né? Chegava um projeto de regime de urgência, ele já colocava, não tinha nem debate com outros vereadores, né? Então, era encaminhado para o Hugo e pronto. Eu não vejo ele com credibilidade para poder se posicionar, credibilidade para poder fazer acordo. Ele não tem uma opinião dele, né? Vai ser tudo direcionado, o Ney manda, o Ney mandar ele fazer, ele vai estar fazendo. Então, eu considero ele, assim, um marionete do